Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá. O instinto de conservação é um sentimento natural que Deus nos dá a todos nós espíritos, para que nós possamos, no caso nós encarnados, possamos, fazendo uso do instinto de conservação, garantir a nossa sobrevivência aqui neste planeta, já que estamos encarnados na matéria, e garantirmos também a continuidade da vida humana na Terra, da espécie humana. Então, o instinto de conservação é algo natural e útil para a nossa sobrevivência. Mas, se nós exageramos, fazemos mau uso, abusamos desse sentimento natural, do instinto de conservação, nós nos tornamos orgulhosos. Então, o orgulho tem sua fonte no mau uso, no exagero, no abuso do instinto de conservação. E todo indivíduo orgulhoso é aquele que exalta a sua própria personalidade. É a exaltação do eu. Ele se considera acima dos outros, com direitos superiores aos outros. E vejam que interessante. É a partir do orgulho, exatamente dessa supervalorização do eu, do indivíduo se achar mais do que o outro, que vai nascer o egoísmo, porque ele vai desejar mais para si e menos para o outro. E o egoísmo é justamente esse interesse pessoal, né, em detrimento, em prejuízo do outro. Ou seja, ele quer atender às suas necessidades, buscar satisfazer os seus interesses, mas à custa dos interesses do outro, à custa dos direitos do outro, à custa da felicidade do outro. E isso não está certo, não é? Então o egoísmo é filho do orgulho. E é nele que reside a origem de todos os vícios, né? Se nós observarmos o ciúme, a inveja, por exemplo, a mágoa, a discórdia, a raiva, a vingança e vai por aí. Todos os vícios, todos eles, por trás deles, há um problema da valorização excessiva de si mesmo. O indivíduo se valoriza demais, em detrimento, em prejuízo do outro. Ou seja, ele não vê o outro como igual. E, por conta disso, ele tende a se beneficiar mais do que o seu semelhante, né? Em prejuízo do seu semelhante. A marca do egoísmo é justamente essa ação voltada para si mesmo, quando ele usa o outro, o seu semelhante, como um meio para ele buscar, para ele encontrar a satisfação de si mesmo, satisfazer os seus interesses pessoais. Então ele abusa do direito que as leis de Deus prevêem, direitos iguais para todos, né? Ele abusa do seu direito e acaba prejudicando o direito do outro, interferindo no direito do outro. Ele usa o outro como um instrumento para a satisfação dos seus interesses. E a marca mais visível da inferioridade da alma, da imperfeição da alma, é justamente o interesse pessoal, né? Que nasce do egoísmo. Então nós precisamos ficar atentos às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, né? De que maneira nós estamos buscando satisfazer os nossos interesses, porque não há mal nenhum nisso. O indivíduo, cada um de nós, buscarmos satisfazer os nossos interesses. O problema é quando nós buscamos essa satisfação às custas do direito do outro, às custas da felicidade do outro. Ou seja, a gente não respeita o direito do outro, né? Por isso que o egoísmo é o oposto da justiça. Quando Kardec indagou os espíritos, que definição se pode dar, vocês podem dar para nós de justiça? Eles responderam, a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Então, toda vez que a gente age não respeitando esse direito, né, a gente está agindo de maneira injusta para com o outro. A gente não está respeitando o direito do outro. E essa é uma expressão, essa maneira de agir, é uma expressão do nosso egoísmo. Então, todo egoísta, ele age pensando apenas em si mesmo.
E, como nós falamos, né, o egoísmo, ele se funda no sentimento do interesse pessoal. É ele buscar satisfazer os seus interesses às custas do outro. Então, nós precisamos realizar um verdadeiro trabalho educativo, né? Educar a alma, no sentido de nós não pensarmos somente em nós mesmos. E isso começa na infância, procurando sempre respeitar, levar em consideração os direitos do outro, né? Do nosso semelhante. Isso começa na família, esse processo educativo, na escola, ele continua, na sociedade, de um modo geral. Nós precisamos combater o egoísmo desta maneira, né? Respeitando o direito do outro, pensar no interesse de todos e não apenas no seu próprio interesse, no interesse exclusivo, no seu próprio interesse exclusivo em si mesmo, né? Precisamos sempre pensar no coletivo, na satisfação dos interesses de todos e não de um interesse exclusivo. Então, é assim que a gente busca combater o egoísmo, com a educação, educando os espíritos desde a infância, né? Educando a alma, educando a criança, né? Aquele espírito que está no corpo, na fase infantil, na fase de criança, começa lá na família, mostrando para a criança que ela não deve pensar somente em si mesma, que ela deve aprender a compartilhar, a dividir as coisas, né? Busca atender o seu interesse, mas também não esquecer do interesse alheio, do interesse do outro. É dessa forma que nós vamos combatendo o egoísmo nos indivíduos e, consequentemente, nas instituições. E a sociedade vai se transformando. Pense nisso. Grande abraço. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.